Você já ouviu falar no expressionismo? Pois vem comigo para aprender um pouquinho mais sobre essa vanguarda do início do século XX. Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre o expressionismo, estabelecer uma relação dessa corrente, né, dessa vanguarda modernista, com a realidade europeia ali do início do século XX. Então, a gente vai avaliar essa estética a partir das visões dos artistas relacionadas a todas as desilusões observadas no final do século XIX, começo do século XX, em relação da expansão da industrialização, ou como consequência, né, como os resultados da expansão da industrialização, mas também as desilusões provocadas ali após a Primeira Guerra Mundial. Então, o expressionismo ele vai surgir, né, como escola, né, como arte de vanguarda, no início do século XX, 1905, na Alemanha. É importante destacar que esse expressionismo ele surge, né, a partir de uma necessidade de manifestação que os artistas tinham dos seus sentimentos. Por isso que ele vai ser conhecido como essa arte de instinto, uma arte dramática, uma arte subjetiva. Por quê? Porque ela vai procurar, esses artistas vão procurar, através das suas expressões, especialmente na pintura, expressar a sua subjetividade, ou seja, o seu eu, os seus sentimentos. O artista, né, dentro desse contexto do expressionismo, ele vai procurar expressar aquilo que ele está sentindo. O expressionismo, e a gente tem que analisar, que representa falar sobre as nossas angústias. Expressionismo é aquele artista procurando falar sobre os seus sentimentos. E aí você tem que lembrar que falar das nossas angústias, falar das nossas emoções, muitas vezes pode sair distorcido, né? Então, às vezes, eu estou procurando descrever aquilo que eu estou sentindo, e se eu procuro representar aquilo ali de alguma forma, muitas vezes a representação ela sai distorcida, ela sai com um tom dramático, ela sai muitas vezes até parecendo exagerado, principalmente para quem recebe, para quem vê. Muitas vezes é um modelo que provoca espanto, por quê? Porque muitas vezes o sujeito, quando ele está expressando as suas emoções, ele até pode parecer exagerado para quem está recebendo, né? E aí, nesse sentido, ao tentar representar, ao tentar descrever o sentimento, muitas vezes essas obras elas saem deformadas, né? Com um detalhe, a intensidade. Se eu estou procurando representar o que eu estou sentindo, eu vou procurar representar muitas vezes com intensidade. E na arte isso vai ser muito representado, né? Pelas cores fortes, pelas cores vibrantes, pelas cores intensas, por traços grossos. Você vai ver que na pintura expressionista, especialmente, os traços, assim, a pintura, ela claramente ela está com uma camada mais grossa, não é aquela camada mais fininha, não é como se ela fosse feita assim com uma pequena camada de tinta, não, é aquela pintura carregada, é aquele pincel que o artista ele não vai literalmente economizar a tinta. E claro, ela vai recusar nessas técnicas tradicionais, essas técnicas acadêmicas, até porque a lógica dos movimentos vanguardistas, a própria lógica do movimento modernista, vai ser de negar, vai ser de combater essas características tradicionais da arte. E aí também a gente vai perceber essa preferência pelo sombrio, né? Já que o expressionismo ele está expressando dramas. Então os dramas eles muitas vezes vão estar relacionados com a sombra, com a escuridão, né? E aí nesse sentido vão procurar retratar o sofrimento que o artista está passando, a angústia que ele está passando em ver, por exemplo, aquela sociedade pós-industrial, né? Que se esperava que aquele progresso, que se esperava que toda aquela modernidade trouxesse melhoria nas condições de vida, mas não, ela está trazendo o desemprego, a fome, a miséria, a dor, o sofrimento, a guerra. Então, tudo isso vai gerar muita angústia. E essa angústia vai encontrar no expressionismo o seu principal elemento de expressão, digamos assim. O expressionismo ele tem dois grandes precursores, né? São dois nomes que vão influenciar o movimento expressionista. O primeiro deles é Eduard Munch, né? E aí é muito legal quando a gente olha para essa obra do Eduard Munch, essa obra O Grito, que é uma obra muito famosa, que ela vai trazer, né? Ela vai ser essa referência, inclusive em oposição ao impressionismo, o movimento que no momento imediatamente anterior procurava captar
as luzes. A lógica do impressionismo era ver como era que as luzes incidiam sobre os corpos. Então, era sempre uma captação das luzes sobre os corpos. Então, nesse contexto, o Eduardo Munch, já no final do século XIX, já expressando a angústia com a realidade que ele vivia, aquela realidade pós-Segunda Revolução Industrial, ele vai trazer todas essas características que vão ser extremamente influenciadoras sobre o movimento expressionista, principalmente na Alemanha. A gente tem aqui, nessas obras, como, por exemplo, O Grito, A Melancolia da Noite, né? A própria Inveja, você começa a perceber a tentativa do artista de representar esses sentimentos, essas angústias, essas características que fazem parte diretamente das relações humanas, como é o caso, por exemplo, da inveja. Então, fica muito clara a expressão também da figura que ele está procurando representar. Outro nome importante, que é considerado um precursor do expressionismo, é o Vincent van Gogh, né? E aí a genialidade do Van Gogh ela vai estar muito bem representada em diversas obras. A gente traz aqui o Autorretrato, a gente traz aqui A Noite Estrelada, a gente traz aqui Os Comedores de Batata, só para poder mostrar para vocês um pouco desses traços. Qual é a visão que o artista tem do mundo? O que, é que ele está sentindo? Noite Estrelada, por exemplo, foi pintada a partir da visão que ele tinha da janela na madrugada do hospital psiquiátrico que ele estava internado. Mas o expressionismo, apesar dessas influências, ele vai surgir como arte, né, como vanguarda, como expressão, em 1905, na Alemanha. E uma curiosidade é que esse movimento ele só passa a ser chamado efetivamente de expressionismo a partir de 1911. Esse nome, esse termo expressionismo, ele vai ser usado pela primeira vez numa revista chamada Der Sturm, né, que quer dizer A Tempestade. Então, essa revista, Der Sturm, não vou falar em alemão aqui, que realmente eu desconheço, mas essa revista Der Sturm, ou seja, A Tempestade, ela acabou sendo uma porta-voz desse movimento expressionista. E, como eu disse para vocês, todas as características, é um contexto que vai ser marcado pelo pessimismo. Por quê? Porque naquele final do século XIX, começo do século XX, a gente vai ver o resultado da expansão da industrialização. Então, naquela segunda revolução industrial, o que a gente vai ter? A gente vai ter exploração da massa proletária, a gente vai ter fome, a gente vai ter miséria, a gente vai ter urbanização, a gente vai ter as cidades crescendo, elas vão ter um desenvolvimento, mas esse crescimento ele vai ser desordenado, vai gerar a favela, vai ter a exploração do trabalho feminino, a exploração do trabalho infantil. Então, tudo aquilo ali vai questionar aquela realidade romântica, aquele mundo burguês perfeito, né? Então, nesse sentido, a arte expressionista ela vem surgindo como essa busca por retratar o universo psicológico dos artistas. E é como a gente colocou, a estética expressionista ela traz esses tons vibrantes. A ideia realmente é chocar, porque ela quer representar o que o artista está sentindo. As formas vão sendo deformadas, as figuras vão sendo distorcidas, né? A questão do pessimismo está muito clara, a desilusão com aquele processo, tá certo? E também a questão da violência, das pinceladas rápidas, aquele excesso na utilização de tinta, né? Que revela esse estado emocional do artista. A gente tem aqui alguns exemplos, né? Uma pintura Franz perante uma cadeira talhada, de Ernest Kirchner, Et Homme, de Lovis Corinth. Você vai perceber claramente no traço do artista a expressão dessas pessoas. Você vai perceber que são figuras que estão demonstrando essa dor, esse sofrimento. Os rostos dessas pessoas, elas trazem angústias, tá? Ao mesmo tempo que você percebe que a pintura é carregada, você percebe, sem nem olhar, né, pessoalmente, você percebe que foi utilizada uma carga muito grande de tintas, de cores, e o tema sombrio, né, vai estar sempre muito claro. O movimento expressionista na Alemanha começa com esse grupo, né, Die Brücke, né, cuja tradução é a ponte, que se colocava como o próprio nome já diz, essa ponte, né, entre a velha e a nova estrutura, né? Entre o velho modelo artístico, o velho modelo tradicional e o novo representado por esse expressionismo. E a gente tem como principal nome o Ernest Ludwig Kirchner, né? Que vai retratar essa vida urbana, né? Sempre nessa crítica à realidade. E a gente fala muito dessa crítica à hipocrisia burguesa, por quê? Porque o modelo burguês está maravilhoso para a burguesia, para as elites,
A riqueza e o desenvolvimento estão chegando, mas não está chegando para as camadas urbanas, não está chegando para toda a população. Um outro momento do expressionismo foi através desse outro modelo, né, que é o Cavaleiro Azul, né, que vai ser uma outra corrente do expressionismo. Ele vai estar muito mais voltado à espiritualidade e a ênfase nos cavalos, nos cavaleiros, é uma forma também de representar essa virilidade masculina, essa força do homem. Então, a ideia agora, diferentemente da ponte, que é muito voltada à denúncia, a ideia agora é usar a arte como um catalisador das emoções, usar a arte como algo em que você possa até abstrair um pouco, colocar para fora aquilo que você está sentindo, mas mais no sentido de jogar, de se libertar, de colocar ali para fora aquela angústia, né. Uma coisa importante, você percebe que a as 2 principais correntes, elas surgem antes da Primeira Guerra, né. Mas aí vem 1914, 1918, vem a Primeira Guerra, e a gente vai ver que como grande consequência da Primeira Guerra é o total colapso, né, a total destruição daquela hegemonia europeia. A grande consequência da Primeira Guerra Mundial é o fim dessa hegemonia europeia, que a gente vai representar pela crise, né, pelo fim da Belle Époque. E a Alemanha, como a gente sabe, vai ser a principal atingida ali pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial, porque ela foi considerada culpada pela guerra. Então, logo após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, cai o Segundo Reich, é proclamada a República com sede em Weimar, e essa República de Weimar, ela vai ser aquele modelo político que vai estar lidando diretamente com os efeitos da crise do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes ele foi criado literalmente para destruir a Alemanha. Ele impôs severas penas à Alemanha, principalmente a questão econômica mesmo. A ideia do Tratado de Versalhes era destruir a economia alemã, até para que a Alemanha não oferecesse uma concorrência futura às outras nações imperialistas. E aí essa crise da República de Weimar, ela acaba por enfatizar, né, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, e acaba por potencializar esse movimento expressionista. E aí a gente traz aqui uma imagem que representa muito essa crise, né? A hiperinflação, as crianças brincando com um maço de dinheiro, porque esse dinheiro ele não tinha mais valor, era papel. Então, tudo isso vai aumentar mais ainda a angústia dos artistas. E aí, nesse sentido, a gente vai ter uma nova fase do expressionismo, onde a arte vai estar muito mais voltada também para representar o que aconteceu também na guerra e os resultados dessa guerra. O Otto Dix, por exemplo, vai ser uma grande representação disso. Você vai ver que nos quadros dele, ele, inclusive, como ex-combatente, ele vai representar todo esse horror das trincheiras, toda a tragédia representada pelas trincheiras, né, da Primeira Guerra Mundial. E a arte, né, foi usada também como esse instrumento de denúncia daquela situação. Outra coisa que a gente vai perceber nesse segundo momento do expressionismo são as críticas que vão ser feitas, principalmente aos militares, né, a burocracia, a elite que está controlando aquela República de Weimar. Isso vai ficar muito claro, por exemplo, nesse quadro de George Gross, né, que vai usar essa arte como arma política contra essa República de Weimar, fazendo denúncias desses grupos dominantes, da sua corrupção, né, da sua participação, por exemplo, em jogatinas, a seu envolvimento com a prostituição. Então, vai ter muito essa questão dessa crítica, fazendo com que essa elite seja vista de forma grotesca mesmo. Por fim, a gente também pode perceber a influência do expressionismo no cinema alemão, né? A arte expressionista, ela no cinema, ela vai estar muito presente também, e aí vai ficar muito claro essas temáticas sombrias, né? A gente vai ver muito efeito de baixa luminosidade, muito efeito de sombra, a gente vai ver maquiagens carregadas, né? Que fica inclusive claro nessas imagens que a gente está vendo, né? O jogo, né, do claro, mas principalmente a utilização do escuro, do sombrio, também como forma de exercer essa influência das características do expressionismo no cinema. E aí vai aparecer essas temáticas tipicamente urbanas, a loucura, a dor, o sofrimento, a angústia, o assassinato, a violência, a exploração do trabalho, tudo isso vão estar presentes, né, nesse jogo em que as imagens vão trazer, né, o claro, o escuro, os personagens carregados. Por fim, o expressionismo vai exercer influência no Brasil, né? A gente vai ver, por exemplo, artistas como Cândido Portinari nessa obra Retirantes, é um dos grandes exemplos onde ele vai denunciar
as mazelas, né, da seca no Brasil, a própria Anita Malfatti, Lazar Segal, que inclusive Lazar Segal era judeu, né, viveu na Alemanha, manteve contato com artistas expressionistas alemães e vai trazer também um pouquinho dessa influência expressionista para o movimento modernista brasileiro. Para essa e outras dicas, acompanhe a gente nas redes sociais e até as próximas.